E olha só, hein? Para quem achou que nada ia mudar, que não ia adiantar de nada, se enganou, porque muita coisa já está mudando e vai mudar ainda mais ao longo das próximas semanas, porque lamentavelmente as sanções foram só o início, tá? A gente não viu nada ainda, não viu nem a ponta do iceberg. Como disse aí uma amiga nossa aqui do canal, Deacon, não foi um porta-aviões que chegou no Lago Paranoá, foi apenas um drone. Ou seja, vem chumbo grosso por aí, vem coisa muito pior, né? Lamentavelmente, todos nós sofreremos as consequências, mas quando você quer curar uma dor de cabeça, por exemplo, né, você toma um remédio que não vai ser doce, né, vai ser amargo. O remédio é para resolver o problema, não é para ser agradável. E, enfim, essa é a situação atual. Infelizmente, o Brasil se enfiou num buraco e que, para sair dele, a gente precisa de ajuda externa. A gente precisa de alguém que está de fora, para jogar uma corda e puxar a gente do buraco. É infelizmente o que está acontecendo, visto que a gente até poderia ter uma escada no fundo desse buraco, né? A escada seria, sei lá, o Senado, né? Só que o Senado, não sei, cara, enfiou a escada em algum lugar, enfiou no bolso e não quer tirar. O Senado está inerte e já faz muito tempo, e é por isso que a situação escalou no nível que está agora, na ditadura em curso escancarada. Eles nem disfarçam mais. O que estão fazendo com o Bolsonaro, cara, essas medidas cautelares, agora não pode dar entrevista, estão silenciando, e a própria velha mídia está expondo isso. Ontem, uma blogueira militante do consórcio disse explicitamente, ó, um ministro do STF me falou que o que estão fazendo com o Bolsonaro é para silenciá-lo. Ora, que democracia é essa? O Lula vai lá no Chile com seus outros amigos ditadores falar em democracia. Democracia é a vontade deles. Não existe democracia para essa gente. Eles falam em democracia, porque é difícil você dizer que é contra a democracia, né? Então ninguém vai ficar contra. Só que eles pregam a ditadura, né? Eles agem como ditadores, eles fazem tudo para silenciar a oposição. Isso é tudo, menos democracia. Agora, vejam como as coisas já estão mudando, ó. Fux diverge de Moraes e vota contra cautelares impostas a Bolsonaro. Então, claro, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi referendada por maioria lá na primeira turma do Supremo, mas o Fux, ele divergiu, tá? E divergiu embasando, né? Abre aspas aqui para parte da decisão dele. Em decorrência dessa constatação, verifico que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir, e a liberdade de expressão e comunicação, sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que legalmente autorizam a imposição dessas cautelares. Isso aqui é uma aula de direito, é um tapa na cara dos ditadores de plantão. É claro, é voto vencido, mas o ministro Luiz Fux parece que ele não está querendo perder o visto dele não, né? Porque ele, André Mendonça e Cássio Nunes foram os três únicos que se safaram, digamos assim. E olha, tem outros aí na mira que têm a oportunidade. O Donald Trump, ele deu a oportunidade de todo mundo fazer a coisa certa, de todo mundo voltar ao Estado democrático de direito, de resolverem o problema. Não resolveram e a primeira leva, digamos assim, de sanções já foram impostas, né? Mas veja só quem também talvez não queira perder o visto. Hugo Mota rejeita enviar os pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética da Câmara, né? Então, claro, entraram com o pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro. Isso depende do aval do presidente da casa, que, como a gente viu, negou. Não vou mandar não, tá? Deixa isso quieto por enquanto, né? Por que será? Porque quem tem medo. Eu tenho pena de Hugo Mota porque ele está entre a cruz e a espada. De um lado, ele está sendo chantageado pelo pai, né? Não pelo pai, eles estão usando o pai como chantagem para Hugo Mota, não é? Porque o pai é prefeito de uma cidade, acho que, meu Deus, Palmas, não sei. Ele é prefeito de uma cidade, agora não me recordo qual, e teve uma operação na Polícia Federal lá, enfim, estão usando o pai dele, que certamente não é honesto, né? Deve ter seus problemas aí, né? Deve ter rabo preso, digamos assim, como moeda de troca, como chantagem. E agora, ele sabe que se mexer com o Eduardo Bolsonaro, vai haver uma retaliação no CPF dele, como ele sabe que vai haver uma retaliação no CPF do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, assim, o pessoal está confundindo as coisas. Ah, violação à soberania. Não, decisões do ministro Alexandre de Moraes afetaram empresas norte-americanas protegidas por leis norte-americanas. Por exemplo, tem uma lei nos Estados Unidos que proíbe, prestem atenção,
Muitos já devem ter ouvido isso, mas para quem não ouviu, preste atenção. Tem uma lei nos Estados Unidos que proíbe empresas que atuam em outros países, empresas americanas que atuam em outros países, de desrespeitarem a lei daqueles países. Então veja, o X, por exemplo, a Meta, o Google, são empresas sediadas nos Estados Unidos. Essas empresas elas não podem descumprir a lei brasileira. É assim que diz a lei norte-americana, uma lei norte-americana. Se elas descumprirem a lei brasileira, elas sofrerão pesadas sanções nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes não é a lei é a nossa Constituição, é a nossa lei maior. E a lei veda censura prévia. Alexandre de Moraes determinou ordens que versavam sobre censura. E o X, por exemplo, não respeitou essas ordens. Então, o Alexandre de Moraes ele vai ser sancionado, aliás, já está sendo sancionado pelos Estados Unidos por descumprir essa lei norte-americana, por violar leis norte-americanas. E também por determinar a censura a cidadãos norte-americanos e por uma série de questões. Então, não se trata de violar a soberania do Brasil, porque a soberania dos Estados Unidos já foi violada pelo ministro Alexandre de Moraes, e é por isso que ele vai sofrer essas sanções. Este é o entendimento do Departamento de Estado norte-americano. Não é o Deacon que está falando. Não é minha opinião. Isso são fatos. Sabe? E aí, meus amigos, temos aqui um vídeo, cara. Olha, eu jamais imaginei que veria isso. Mas eu estou vendo ministros calados. Em especial, ministro Barroso. Foram perguntar para ele sobre aquela história de Paris, né? Lembra do vídeo de ontem, né? Um ministro soltou aí que a gente sempre vai ter Paris, né? Debochando aí da perda do visto norte-americano. A gente explicou, comentou, né, sobre a perda de Paris e tal, mas enfim, com vocês o que ele respondeu a respeito, né? Ele foi questionado, olha só. É verdade que ainda temos Paris? Não, eu nunca disse sempre haverá Paris. Eu trato esse assunto com importância e com seriedade, mas ainda não é hora de comentá-lo. Presidente, os ministros vão recorrer individualmente, o senhor já tem notícia disso? Há um caminho para recorrer, pelo menos? Esse é um assunto que nós não estamos comentando, nós estamos apenas observando os acontecimentos. Presidente, eu vou insistir mais uma vez, só porque o STF é muito citado nos anúncios de sanção, inclusive com tentativa de interferência mesmo. Como é que o senhor vê uma tentativa de interferência no judiciário brasileiro por um outro país? Nós não estamos comentando esse assunto. Estamos apenas cumprindo o nosso papel como a Constituição e a legislação brasileira determinam. Eu não me seguro, né? Eu tenho que comentar. No final ele diz, estamos apenas cumprindo o nosso papel como a determinação, como a Constituição determina. Cara, olha, sinceramente, eu não me lembro, tá? Se alguém lembrar aí, por favor, me responda. Mas eu não me lembro desse livrinho aqui, tá? Constituição, que alguns parecem não conhecer. Tá escrito que um ministro ele pode interferir em outro poder. Ele pode, por exemplo, como presidente do TSE, ir lá na Câmara dos Deputados e fazer lobby para que eles mudem o posicionamento sobre determinada questão. Para que eles ameacem deputados a votarem sim ou não, dependendo da pauta, que interessa ou não a eles. Eu não me lembro de ver isso na Constituição. Eu não me lembro também da Constituição permitir a censura prévia. Como é que está sendo imposta ao presidente Bolsonaro? Isso aí é censura. Não pode dar entrevista. O Lula deu várias e várias entrevistas, não foi uma só. Ele deu várias entrevistas na cadeia, preso e condenado, com provas sobradas de que ele é corrupto, ladrão, bandido, da pior espécie. E ele não foi inocentado, jamais foi inocentado pelo STF. Apenas amigos dele, né, ministros que ele indicou, que a Dilma indicou para o STF, criaram a lei do CEP. Não, olha, os crimes que ele cometeu aconteceram realmente, ele cometeu crimes, o Lula não é inocente, mas ele não podia ter respondido em Curitiba, tinha que ser Brasília. Foi isso que aconteceu. Lula jamais foi inocentado. Ainda assim, ele deu entrevistas da cadeia. Bolsonaro sequer foi condenado ainda e não pode mais dar entrevistas. Para calá-lo, é claro, né? Teve aquele caso lá do pendrive. Eu nunca vi esse pendrive na minha vida, viu? Disse isso na saída da casa quando a Polícia Federal foi lá cumprir o mandado de busca e apreensão e achou esse pendrive, né? O que tinha ali? A minuta do golpe? O que iam achar ali, né? Pois bem, Bolsonaro agiu rápido e falou, olha, eu não tenho nem laptop em casa, porque eu teria um pendrive, né? E aí agora, não, o pendrive estava cheio de música gospel. Ora, que coincidência, hein?
E se Bolsonaro tivesse impedido de dar entrevistas, como está agora, será que ele poderia ter falado? Ele não poderia ter falado com a imprensa, né? Mas será que esse caso teria reverberado? Será que não iam achar a minuta do golpe, finalmente, nesse pendrive? Fica aqui o questionamento, porque é tudo que a gente pode fazer até hoje, né? Questionamento, sei lá se a gente pode, mas enfim. Eu tô vendo uma clara mudança. Eu nunca vi o ministro Barroso desse jeito. Gente, olha o início do vídeo. Ainda temos Paris? Não, eu nunca disse sempre haverá Paris. Cara, ele ameaça ali dar uma risada, né? Como ele sempre faz nas entrevistas com os amigos, os repórteres, jornalistas amigos, né? Mas rapidamente ele para, opa, fecha a cara. O assunto é sério, não é? A perda de visto é muito séria. Por quê? Ele sabe que não vai ficar só na perda de visto. O Barroso sabe muito bem disso. Não vai ser só o visto. Eles vão perder acesso a todo o sistema financeiro, não vão poder pegar um Uber, não vão poder assinar uma Netflix, não vão poder voar de American Airlines, né? Voa de Gol, né? É o que dá, porque não vai dar mais para pegar nenhuma outra empresa. Não vão poder usar cartão de crédito. Ah, eu vou para Paris, mas vai ter que ir numa casa de câmbio comprar dólar. Vai ter que levar uma mala de dinheiro, porque não pode mais usar cartão de crédito, não vai ter conta em banco, né? Vai ter que comprar dólar fisicamente e vai ter que levar na mão, porque não vai poder usar cartão de crédito, como que viaja para a Europa desse jeito, né? E o que vai acontecer daqui a alguns meses quando o Macron sair do poder? Porque ele não vai poder ser reeleito para um terceiro mandato. E a direita ganha força lá na França, assim como ganha força no Chile, assim como ganha força no mundo todo. Eles não vão poder sair do Brasil. Já são prisioneiros aqui, não é? Aí vai ter que fazer ali uma festinha fechada no Maranhão, né, na sede da OAB, no Ceará, sei lá. Vai ser assim. Então ele sabe que o assunto é sério. E ele sabe que acabou a brincadeira. E não adianta pensar, meus amigos, que isso vai ficar assim, porque não vai. Não é só perda de vista, não é só perda de acesso ao sistema financeiro, não vai parar por aí. E eu não me refiro só a retaliações dos Estados Unidos. Os crimes que eventualmente foram cometidos aqui no Brasil não ficarão impunes também. Apenas a gente não tem ainda meios legais, jurídicos, maioria na Câmara, maioria no Senado, para poder fazer isso valer. Mas logo, logo a gente vai ter. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.